Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 10 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Estados Unidos exigem melhores práticas de segurança cibernética no setor de aviação. Identificado aumento no ataque de roubos de domínios. NIST como principal aliado em medir a maturidade cibernética. E eu começo com essa notícia que fala: Estados Unidos exigem melhores práticas de segurança cibernética no setor de aviação. A Agência de Segurança de Transporte, TSA, dos Estados Unidos, emitiu nesta semana uma nova emenda de segurança cibernética em caráter emergencial aos programas de segurança da informação de aeroportos e operadores de aeronaves regulamentados pela TSA, seguindo medidas semelhantes anunciadas em outubro de 2022 para transportadoras ferroviárias de passageiros e carga. Isso faz parte dos esforços do Departamento de Segurança Interna para aumentar a resiliência em segurança da informação de empresas que atuam com infraestrutura crítica do país. A medida de emergência é devido às ameaças persistentes de segurança cibernética contra infraestruturas críticas dos Estados Unidos, incluindo o segmento de aviação. A nova emenda exige que as entidades reguladas pela TSA, afetadas por ataques cibernéticos, desenvolvam um plano de implementação aprovado que descreva as medidas que estão tomando para melhorar sua resiliência de segurança da informação e evitar interrupções ou degradação da infraestrutura. Eles também devem avaliar proativamente a eficácia dessas medidas, que incluem as seguintes ações. 1. Desenvolver políticas e controles de segmentação de rede para garantir que os sistemas de tecnologia operacional continuem operando com segurança caso sejam afetados por um ataque. 2. Criar medidas de controle de acesso e impedir que pessoas não autorizadas acessem sistemas cibernéticos críticos. 3. Implementar políticas e procedimentos contínuos de monitoramento e detecção, detectar e responder a ameaças e anomalias que afetam as operações críticas do sistema cibernético. 4. Reduzir o risco de exploração de sistemas não corrigidos por meio da aplicação de patches de segurança e atualizações para sistemas operacionais, aplicativos, drivers e firmware em sistemas cibernéticos críticos em tempo hábil, usando uma metodologia baseada em risco. Esse é o mais recente dos esforços da TSA para exigir que os operadores críticos do setor de transporte continuem aprimorando suas capacidades de se defender contra ameaças cibernéticas. Além disso, empresas regulamentadas pelo órgão devem seguir cumprindo requisitos antigos, como relatar incidentes significativos à Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, CISA, estabelecer um ponto de contato de segurança cibernética, desenvolver e adotar um plano de resposta a incidentes e concluir uma avaliação de vulnerabilidade de segurança cibernética. Eu acho isso extremamente positivo, pessoal, porque claramente dá um norte daquilo que precisa ser melhor avaliado e daquilo que precisa ser melhor protegido. Quais são as ações que toda e qualquer, nesse caso aqui especificamente a gente está falando de aviação, o setor da aviação, mas poderia servir para qualquer tipo de negócio. No fundo, todos nós deveríamos nos preocupar com a resiliência dos nossos negócios ou serviços, para os casos de órgãos públicos, por exemplo. Como a gente garante que no eventual ataque cibernético, ainda assim consigamos prestar os serviços que precisamos ou que nos comprometemos a prestar? E para isso, obviamente, tem itens que são muito importantes e precisam ser avaliados. Então, eu acho extremamente positivo esse tipo de medida. Na segunda matéria, identificado aumento no ataque de roubos de domínio. A equipe de Threat Intelligence alerta para um aumento sensível na quantidade de ataques baseados no uso de domínios sequestrados no Brasil. Observamos uma tendência em alvejar contas administradoras de registro de domínio para um domain hijacking. Como não é incomum que o registrador utilize um e-mail que não será modificado por muito tempo e a conta seja acessada quando é preciso renovar ou alterar o DNS do registro, adversários vêm alvejando contas
que possuam senhas fracas ou que já foram expostas antes. Tais ataques são realizados em duas fases. Na primeira fase, o atacante sequestra um domínio e o configura para referenciar uma página maliciosa. Na segunda fase, o atacante repassa o domínio sequestrado a uma vítima, a qual irá acessar um site malicioso acreditando ser legítimo. O grande potencial de dano dessa modalidade de ataque decorre do fato de que o acesso a um site por meio de um domínio legítimo, ainda que sequestrado, traz um grande nível de confiança por parte da vítima, que poderá inserir credenciais ou realizar o download de arquivos maliciosos a partir do site. Os servidores de DNS têm como objetivo facilitar a vida dos usuários, dispensando a necessidade de memorização dos endereços de IP de cada servidor para conseguir acessar um site. Todo domínio precisa ser registrado por uma entidade, na qual é chamada de registradores, que será responsável por atribuir o domínio aos endereços de IP. Sempre que existir um domínio registrado, terá um TLD atrelado a ele, que pode ser .com, .org, .net e muitas vezes podem ser acrescidos de TLDs regionais, como o caso de .br, .k, .au, entre outros. No Brasil, a entidade responsável pelo TLD.br é o registro.br. Em diversos sites você consegue registrar domínios com diversos TLDs, porém só a registro.br registra domínios com o .br. Para o caso que estamos reportando, os atacantes tinham como alvo os domínios registrados pelo registro.br, uma vez que é possível verificar ao consultar a ferramenta Whois um endereço de e-mail de contato. Um ataque de roubo de domínio pode ser executado de diversas formas, mas para essa campanha em específico, os atacantes estão abusando de senhas fracas e reuso de senha dos e-mails cadastrados no site do Registro BR. Como explicamos anteriormente, o ataque possui duas grandes fases. A primeira fase envolve o sequestro do domínio e a segunda fase envolve o envio de uma página maliciosa para a vítima. Vamos explicar. Fase 1. Sequestro do domínio. De maneira geral, os atacantes se aproveitam de credenciais fracas ou vazadas para entrar nas contas dos administradores dos domínios. Uma vez que o acesso é obtido, os atacantes realizam o redirecionamento da página para um servidor próprio, onde ficará um site malicioso. Os atacantes chegam até os domínios com o uso de ferramentas automatizadas, onde o atacante insere o domínio-alvo e a ferramenta busca pelo e-mail que consta no registro BR. Em conhecimento do e-mail, a ferramenta verifica se o e-mail está presente em algum vazamento de credenciais e, caso realmente esteja presente no vazamento, disponibiliza a credencial para o atacante. Com isso, em posse dos e-mails e das credenciais vazadas, os atacantes tentam o acesso ao registro. Fase 2. Envio de site malicioso. Uma vez tendo o domínio configurado para referenciar um site malicioso, o atacante envia o endereço para a vítima. Tipicamente, esse envio é feito para um grande volume de potenciais vítimas, por exemplo, um e-mail phishing. Uma vez que a vítima acessa esse domínio, ela será direcionada para o site malicioso, o qual poderá concretizar o ataque usando diversas técnicas. Por exemplo, uma tela falsa de autenticação de usuário poderá ser utilizada para coletar credenciais, ou um arquivo disponibilizado para download que pode conter um malware. Diante disso, detectamos alguns atacantes brasileiros invadindo e compartilhando contas do Registro BR para roubar domínios legítimos. O objetivo principal desses atacantes é obter os domínios para aplicar golpes ou apenas pela diversão. Para evitar o risco de ter seu domínio sequestrado, a principal ação é a adequada proteção das credenciais de acesso ao seu provedor de serviço de nomes de domínio. Isso significa o uso de senhas fortes, a não reutilização de senhas, o uso de múltiplos fatores de autenticação e o monitoramento de vazamentos de senhas. Do ponto de vista da vítima que acessa o domínio sequestrado, as defesas são mais sutis. O usuário deve estar atento a anomalias na página, por exemplo, requisição de credenciais que nunca foram solicitadas antes, ou então o site pedindo o download de arquivos, algo que não seja uma atividade comum da página acessada. Para evitar um ataque de sequestro de domínio bem-sucedido, a corporação da internet para a atribuição de nomes e números
impõe um período de espera de 60 dias entre uma alteração nas informações de registro e uma transferência de registrador. A recuperação de domínios transferidos é difícil de detectar e acredita-se que o proprietário original do domínio descobrirá as alterações e notificará o registrador em 60 dias. São dicas bastante importantes, pessoal. Infelizmente, essa é uma prática que tem aumentado muito. Como a matéria cita e cita muito bem, na grande maioria das vezes, os administradores acabam reutilizando senhas ou utilizando senhas fracas, possibilitando brute force. Então, é preciso estar atento a isso. Quando possível, crie senhas fortes, não reutilize as senhas e utilize serviço de monitoramento. Caso haja um vazamento de credenciais, descubra o serviço e altere as senhas sempre que necessário. E na última matéria de hoje, NIST como principal aliado em medir a maturidade cibernética. Os desafios de cibersegurança seguem acelerados em decorrência do dinamismo e da sofisticação das técnicas dos ataques cibernéticos. Diante disso, criar mecanismos e metodologias para avaliar o nível de maturidade e segurança da informação é crucial. Uma pesquisa da KPMG, por exemplo, apontou que 44% das empresas globais operam em níveis de baixa maturidade com relação às boas práticas de segurança da informação. Na visão de Alexandre Domingos, diretor de segurança, privacidade e continuidade de negócios na DASA, a Cybersecurity Framework do NIST é uma boa metodologia para avaliar e adaptar um indicador de maturidade e de segurança de uma empresa. Digo adaptar porque nativamente o NIST CSF não é um modelo de maturidade. No nosso caso, por exemplo, para cada um dos 108 controles do NIST, nós criamos um padrão de maturidade utilizando como referência o Capability Maturity Model Integration, CMMI, que nos ajudou a criar diferentes níveis de avaliação e medição, explica o Domingos em entrevista à Security Report. Segundo o executivo, esse modelo foi implementado em 2020, onde foi possível medir o primeiro indicador de maturidade, gerando um plano para os 3 anos seguintes, incluindo metas de aumento para cada ano e priorizando os sistemas que suportam os negócios mais relevantes para a companhia. O objetivo anual do NIST foi vinculado a um propósito OER corporativa, que impacta os bônus das pessoas, algo que foi muito positivo para o engajamento de todos os responsáveis internos que tratam os controles do NIST, pontua. Outra vantagem desse modelo é estar preparado para processos de testes e auditorias. O executivo explica que sua equipe teve o cuidado de desenhar métodos com o intuito de facilitar os testes da área de controles internos e de futuras auditorias. De acordo com Domingos, essa diretriz é muito importante já que acelera o trabalho das outras linhas de defesa da organização. A preparação antecipada de evidências não onera os times durante os testes da segunda e terceira linhas de defesa, controles internos e auditoria, respectivamente, destaca o executivo. Mas para medir e avaliar e elevar o nível de maturidade, é preciso entender toda a jornada e os possíveis gargalos. Na avaliação de Leonardo Ovidio, CISO na Brookfield Energia Renovável, esses desafios envolvem alguns pilares importantes. O primeiro ligado à escassez de recursos humanos, um problema que atinge não apenas o Brasil, mas outros países também vivem a mesma dificuldade de encontrar profissionais capacitados. O segundo ponto é fazer com que o corpo executivo entenda a segurança da informação como risco de negócio e não mais como questões envolvendo tecnologia. Quando falamos do segmento de energia, por exemplo, estamos envolvendo vidas que podem ser afetadas, o que se torna um grande desafio. O terceiro elemento é a prioridade de recursos financeiros e, por fim, a ausência de um líder que consiga fazer uma boa tradução do técnico para estratégias de negócio. Sem um programa adequado, a segurança é impactada e muitos incidentes podem acontecer por falta dessa maturidade, alerta Ovidio. Ainda nesse segmento em que atua, o vídeo explica que na Brookfield Energia Renovável há diversos programas robustos e que permeiam frente de treinamentos tradicionais, campanhas de phishing, processos de onboarding e a delegação para as pontas, ou seja, dando autonomia para fazer todo o trabalho que precisa ser feito. Precisamos ter treinamentos de padrão, algo que faz parte da cultura de todas as empresas.
Com isso, conseguimos ter um nível de conscientização e maturidade mais apropriado, comenta o CISO. Domingos explica que quando a DASA passou a utilizar o indicador de maturidade, foi criada uma forma fácil de entender e de compartilhar com o board a jornada de evolução dos temas de segurança, continuidade de negócios e privacidade. Segundo ele, ficou claro ao Conselho Administrativo o cenário enfrentado, onde seria possível chegar com os níveis de maturidade esperados e os investimentos que eram necessários. Continuamos na jornada de alcançar a meta estabelecida, dentro do que faz sentido para a companhia. Uma vez alcançada, entendemos que passaremos a fazer a manutenção dos controles, garantindo a efetividade, evoluindo a estratégia para um modelo mais robusto de gestão de riscos, completa o diretor de segurança, privacidade e continuidade de negócios da DASA. Esses pontos são extremamente importantes, pessoal. Fica muito difícil saber o que priorizar se você não medir exatamente como está a sua maturidade em cada um dos temas de segurança. E, como bem disse a matéria, começar pelos sistemas mais críticos, aqueles que são mais necessários, é importante. Porque dentro de uma estratégia de resiliência, ou seja, garantir a continuidade do negócio, começar por eles, analisar toda a cadeia, todas as interdependências, começar a proteger por eles, faz com que, obviamente, você aumente e eleve o nível de maturidade de segurança, garantindo maior resiliência, e depois você possa aplicar esse modelo em demais dados e demais sistemas, em demais ambientes. Muito importante, quem tiver interesse, como sempre faço, na descrição desse vídeo, compartilhe o link das 3 matérias e você poderá acessar essa matéria para mais detalhes. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos, ótimo final de semana e até a próxima!